Uma reformulação está acontecendo no elenco do Vasco e você sequer percebeu. Então cá estou eu no vídeo de hoje para te mostrar saídas, chegadas do elenco do Vasco, como está ficando esse time do Vasco para 2026, mais forte ou mais fraco do que em 2025. Então deixa o like aí embaixo, se inscreve no nosso canal, compartilha o nosso vídeo nos grupos de Vasco, de WhatsApp, para você ajudar o seu amigo vascaíno a ver um canal que tem conteúdo realmente de qualidade que vai agregar para você. Beleza? Vem comigo. O Vasco já acertou algumas contratações para a temporada de 2026, mas primeiro eu quero começar falando sobre as possíveis saídas do Vasco. Bom, vamos lá. O Vasco teve alguns jogadores que já deixaram o clube, o Maurício Lemos, o Lucas Oliveira, esses dois zagueiros. O Vasco também vai contar com a saída do David do setor ofensivo, que deve jogar no Vitória nessa temporada de 2026. Muito provavelmente ontem o David fez seu último jogo com a camisa do Vasco. Tem notícias vindo que o Verratti também não deve permanecer no Vasco, que ele já inclusive comunicou o desejo de deixar o Vasco para a direção do clube, que ele quer ser negociado com o Cerro Porteño. Além disso, também na lateral esquerda o Vasco deve ter uma grande mudança, né? Isso porque o Besiktas da Turquia ofereceu uma proposta de 4 milhões de euros pelo Lucas Piton. O Vasco recusou a princípio, mas pode ser que eles aumentem essa proposta para levar o Lucas Piton. O Vasco já vendeu o Leandrinho, então pode ser que daqui a pouco o Vasco fique só com o Vitor Luiz na lateral esquerda. E eu vejo como um movimento natural o Vasco reformular esse setor da lateral esquerda. O Piton já está há alguns anos no Vasco, talvez é uma posição que eu vejo que o Vasco pode sim evoluir. O Vasco pode ir ao mercado buscar qualificar mais essa posição de lateral esquerdo. E eu não vejo como ruim a saída do Lucas Piton, só que eu acho 4 milhões de euros muito pouco. Se eu começar a falar de 7, 8 milhões de euros, aí eu acho que é um valor ok para o Vasco depois ir ao mercado e buscar outro lateral para poder repor e quem sabe até melhorar essa lateral esquerda. E também temos que falar sobre o caso do Ryan. Especula-se que o Bournemouth vai fazer uma proposta de 35 milhões de euros fixos, mais 15 milhões de euros em bônus. Só que assim, cara, eu acho esse valor extremamente baixo de 35 milhões de euros. A título de comparação, o Cruzeiro pagou 27 milhões de euros no Gerson, que é um jogador muito mais velho. O Flamengo pode pagar um valor maior do que esses 35 milhões de euros. E o Napoli teria oferecido uma proposta também de 35 milhões de euros pelo Alan do Palmeiras, aquele ponta direita, que fez muito menos do que o Ryan no futebol brasileiro na temporada passada. Então eu acho esse valor muito baixo, uma negociação que seria muito ruim para o Vasco nesse momento. Tem que começar a falar de 50 milhões de euros fixos, aí, ok, beleza. Aí é um valor que você vai poder ir ao mercado e repor essa saída do Ryan. Agora, 35 milhões de euros é um valor muito baixo. Mas quem está à frente das negociações, não é eu, não é você, é o presidente Pedrinho, é o Admar Lopes. São eles que estão tocando essa negociação. Agora, falando sobre essa reformulação que está acontecendo no Vasco no campo, né? O Vasco tem o Léo Jardim como goleiro, tem o Paulo Henrique, tem o Puma na lateral direita. Na zaga já aconteceu uma parte dessa reformulação, porque o Vasco acertou o empréstimo do Cuesta novamente até o final dessa temporada de 2026 e contratou o Alan Saldívia para a zaga para disputar posição com o Cuesta. Do lado esquerdo o Vasco tem o Robert Renan, tem o Lucas Freitas, mas o Lucas Freitas não é inegociável. Se chegar a proposta boa, o Vasco pode sim vender o Lucas Freitas. E o Vasco teria que ir ao mercado buscar outro zagueiro. Mas de momento, os zagueiros pela esquerda são o Robert Renan e o Lucas Freitas. Na lateral esquerda eu coloquei aqui que o Vasco precisa contratar, porque mesmo se o Piton continuar, que eu tô assim achando que o Piton realmente vai ser negociado, o Vasco vai precisar contratar um lateral esquerdo que chegue com nível para ser titular. Então essa reformulação do Vasco tem que continuar pela posição de lateral esquerdo. O Vasco tem que ir ao mercado buscar um jogador para essa posição. No setor de meio de campo, o Vasco tem o Thiago Mendes, tem o Cauã Barros. Ao que parece, o Hugo Moura vai continuar no Vasco, então ele é essa opção assim na reserva do Barros, pelo menos no momento. Mas o Vasco está ativo no mercado buscando a contratação de volantes. Quando eu falo volantes, não é somente um, né, cara? O Vasco tá buscando pelo menos um camisa 8 e um camisa 5 no mercado de transferências que chegue com nível para brigar por posição de titular e qualificar o grupo e também trazer mais profundidade de elenco. Agora sim, nesse setor ofensivo temos grandes alterações e ainda possibilidade também de grandes alterações. Porque o Vasco tem o Andrés Gomes na ponta esquerda, o Vasco inclusive acertou a compra do Andrés Gomes, que é assim muito bom.
É um jogador que chegou e já mostrou que vai ser titular do Vasco nessa temporada de 2026, também como foi em 2025. E o Vasco precisa contratar um jogador para essa posição, porque o David está deixando o Vasco indo para o Vitória. Então, para a ponta esquerda, o Vasco, beleza, trouxe o Rojas, mas tem uma característica completamente diferente. O Rojas é um jogador que é muito mais construtor do que um ponta agudo que ataca a profundidade. Então, o Vasco vai precisar ir ao mercado buscar mais um jogador de velocidade que atue pelas beiradas do campo com essa saída do David. E aí, pelo lado direito, eu coloquei aqui o Rojas como um reserva do Nuno, porque ele tem características mais similares, mas o Rojas pode jogar pela direita, centralizado, e pela esquerda também um jogador que faz todas essas funções, mas todas essas funções que ele faz é como realmente um jogador mais criativo, não um jogador de velocidade. Então, o Rojas é mais uma parte dessa reformulação do setor ofensivo do Vasco, contratação. O Vasco acertou a compra também do Brenner junto ao Udinese por 5 milhões de euros, e o Brenner chega para disputar posição com o Ryan. Assim, a gente coloca porque o Brenner joga também como centroavante, o Ryan joga como centroavante, e até o momento o Ryan é jogador do Vasco. Mas caso o Ryan saia do Vasco, o Brenner assume essa vaga de titular, pelo menos por enquanto provisoriamente, mas o Vasco vai ter que ir ao mercado buscar por mais um centroavante, ainda mais com a saída do Verratti, que também está iminente. Então, se o Vasco perde Ryan e Verratti do setor ofensivo e o David também, já são 3 jogadores que vão embora, e o Vasco vai precisar atacar o mercado urgentemente por contratações. Só o Brenner e o Rojas não vão suprir essas saídas, principalmente do Ryan. Se o Vasco perde o Ryan, o Vasco vai ter que ir buscar um goleador no mercado, tem que buscar um jogador à altura, uma contratação também de alto nível, porque você vai perder um dos melhores, se não o melhor jogador do futebol brasileiro no momento. E aí, para jogar como camisa 10, o Vasco tem o Felipe Coutinho, tem o Matheus França, tem o Estrela, tem o JP que pode fazer essa função. O JP faz segundo volante, mas também faz essa função de camisa 10, se for preciso. E eu tô colocando bastante expectativa no futebol do Matheus França, porque até como o Pedrinho falou na entrevista que ele deu, o Matheus França é um jogador que ainda não rendeu no Vasco, mas que tem muita qualidade. No momento que ele conseguir render, tiver uma sequência de boas atuações, pode ser um jogador extremamente importante nessa temporada de 2026. Então, a reformulação do Vasco é essa. O Ryan pode sair, o Verratti está próximo de deixar o Vasco também, segundo as notícias que chegam principalmente lá do Paraguai. O David também deve ir jogar no Vitória. O Lucas Piton tem possibilidade alta de sair do Vasco. O Leandrinho já saiu do Vasco. O Maurício Lemos já saiu, o Lucas Oliveira já saiu. Então, essa reformulação está acontecendo. Eu acho que o Vasco tem que continuar nessa linha, buscando jogadores jovens, jogadores que tenham força física, que tenham explosão e que consigam duelar bastante dentro de campo. E os reforços até o momento são esses 3. O Saldívia para zaga, o Rojas para fazer essa função de meia barra ponta, dependendo do que o Diniz vai querer aproveitar esse jogador, da forma que vai utilizar. E o Brenner também já é reforço confirmado para o ataque do Vasco. O ideal seria ter o Brenner, ter o Ryan, ter o Nuno, ter o Rojas, ter o Coutinho, ter o Matheus França, o Andrés Gomes e mais um ponta de velocidade. Essa possível saída do Verratti, eu acho que o Brenner já pode ser essa reposição, e aí eu atacaria mais um ponta pelos lados do campo. Agora, se você perde o Ryan, você vai ter que ir de novo ao mercado em busca de um centroavante, um atacante parecido, o que é muito, muito difícil. E o Vasco ainda busca contratação de meio-campistas. Mas o elenco do Vasco está mudando, vocês estão vendo jogadores saindo, jogadores chegando, e essa reformulação vem acontecendo aos poucos. Beleza? Gostaram do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada que eu publicar aqui. Eu ficando nessa. Abração do Francesco, é nóis. Fui!